Boa noite, amigos, tudo bem com vocês? É um prazer nós estarmos juntos e podermos adorar a Deus e estudarmos a sua palavra hoje. Se você está na casa do Senhor, eu gostaria de dar os parabéns a você e a sua família. Esse é o melhor lugar do mundo. Hoje você vai ter a possibilidade de adorar a Deus através da música, através das orações, através dos momentos de intercessão e nesse momento especial através do estudo da palavra. Eu gostaria de convidar você, da maneira que você está, a fechar os seus olhos para nós pedirmos a presença de Deus no estudo da palavra de hoje. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado, Pai, porque o Senhor fala conosco através dela e através dela nós entendemos, Pai, como nós podemos nos tornar verdadeiros adoradores. Que o Senhor, Pai, venha tocar a nossa vida e nos expandir a compreensão daquilo que o Senhor espera de nós. Em nome de Jesus, amém. Queridos amigos, eu gostaria de convidar você hoje a entender um assunto muito importante da palavra de Deus. Nós sabemos que existem muitas maneiras de nós adorarmos ao Senhor. Nós adoramos a Deus quando nós cantamos, nós adoramos a Deus quando nós oramos, nós adoramos a Deus através das nossas intercessões, quando nós estudamos a palavra de Deus. Mas outro ato de adoração a Deus é que Deus nos pede também que nós adoremos a Deus com os nossos bens. E sabe, quando se trata daquilo que Deus nos dá, das rendas que Deus nos dá, nós conhecemos muito bem esse nome chamado dízimo, né? Dízimo é 10% daquilo que Deus nos dá. Mas muitas vezes, queridos, a compreensão do dízimo ela é clara. Nós sabemos a quantia estabelecida por Deus, mas quando vai no assunto de ofertas, muitas vezes a maioria, uma grande parte dos cristãos, eles acreditam que esse assunto pode ser dado ao acaso, sabe? Oferta é uma questão assim de quase que uma esmola para o Senhor. Se eu tiver algum trocadinho, eu dou para o Senhor. Como que nós podemos entender isso à luz da Bíblia, queridos? Eu gostaria de, hoje, em alguns minutos, convidar você para nós juntos refletirmos nesse assunto, que eu creio que vai abençoar a sua vida e vai expandir a sua compreensão de um verdadeiro adorador. Se você tem acompanhado a jornada espiritual que nós temos feito, esse é um dos temas que vai dar a sequência e finalizar a nossa jornada espiritual, aumentando a nossa compreensão do que Deus espera, de que atitudes Deus espera de um verdadeiro adorador. Se você não acompanhou, fique tranquilo, no site IASD Dois Irmãos, você tem todos os episódios ali da nossa jornada. São 21 dias de jornada, onde a sua compreensão é expandida de como nós podemos realmente ser adoradores que Deus espera à luz da Bíblia. E hoje nós vamos expandir esse assunto de adoração com respeito às ofertas. Existem critérios, queridos, que Deus valoriza. Diferente do homem, Deus, quando se trata de adoração, Deus ele olha para o sacrifício que está sendo feito. Como é que é a atitude do coração desse adorador? Está se fazendo com alegria? Por isso que esses elementos eles devem estar sempre diante da nossa mente, para que nós possamos sim adorar a Deus da maneira que Ele espera que nós adoremos. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 12. Eu estou aqui com a minha Bíblia e gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 12. E nós vamos ler dois versos em especial para tirarmos expandirmos nossa compreensão de como nós podemos adorar a Deus através das ofertas. Aqui você vai encontrar uma história conhecida de muitas pessoas. Aqui você vai encontrar uma viúva oferecendo uma oferta a Deus, que envolveu um sacrifício da parte dela, envolveu também um percentual das suas rendas, e envolveu também uma atitude do coração. Ela estava fazendo aquilo de uma forma alegre, feliz, sabe? E por isso, como que nós sabemos disso? É só nós lermos o texto da Bíblia, né? Vamos encontrar esses princípios na Bíblia.
Então eu convido você a acompanhar aí na casa do Senhor, nesse momento de adoração. Eu gostaria de convidar você para você acompanhar comigo o texto da Bíblia que diz assim, Jesus no versículo 43 e 44 de Marcos capítulo 12, em verdade lhes digo que esta viúva pobre lançou na caixa de oferta mais do que todos os ofertantes, porque todos deram daquilo que sobrava, ela porém da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. É interessante que Jesus afirmou que essa viúva, ela ofertou mais do que todos os outros. Se o critério que Jesus está usando for valor, isso não seria verdade, se fosse por quantia, mas se fosse por percentual, essa afirmação seria verdadeira. Sabe por quê? Porque se fosse por valor, por vários critérios, isso não seria verdade. Porque a Bíblia diz que ela deu apenas 2 moedinhas, algo que valia um valor muito insignificante, não dava para comprar quase nada com aquele valor. Mas se nós entendermos que o princípio que Jesus está instituindo aqui é uma porcentagem, deu uma porcentagem maior do que todos aqueles outros adoradores, aí sim nós vamos ter a compreensão clara do que Jesus está tentando nos ensinar. É interessante, queridos, que uma grande comentarista e escritora, ela escreve que neste ato de ofertar e de adorar desta mulher, Jesus ensinou que o valor de uma oferta não é estimada pela quantidade, mas pela proporção que é dada e pelos motivos que movem o doador. Olha só, eu gostaria que você refletisse e gravasse essas 2 palavras, proporção e motivos. Qual tem sido a proporção que você tem dado de ofertas? Porque os dízimos nós sabemos da proporção, o dízimo é 10%, mas quando se trata de oferta, qual que é a proporção que você dá ao Senhor em adoração? Quais são os motivos que levam você a ofertar ao Senhor, na casa do Senhor, quando você vem adorar? Sabe, é interessante, queridos, que o critério da matemática divina, quando se trata de rendas, de oferta em dinheiro, é porcentagem e não quantidade. Veja que isso distingue muito da teologia que muitos cristãos pregam, aonde as pessoas são incentivadas a dar valores. A Bíblia, o princípio aqui é ensinado a dar proporção, a dar porcentagem, e nós vamos entender isso mais a fundo, queridos. Sabe, o que a Bíblia está descrevendo, queridos, é que nós, quando Deus ele escolheu uma oferta para dar em resgate do ser humano, nossa mente deve se voltar para a compreensão primária do porquê ofertar. Aí você tem que inevitavelmente voltar a Deus. Quando Deus ele escolheu dar à humanidade uma oferta, ele escolheu também um percentual para dar. É interessante que o amor de Cristo, ele foi revelado na cruz, e para que o ser humano pudesse ser salvo, o céu deu tudo quanto possuía, e em seguida entregou-se a si mesmo. Sabe, Jesus Cristo, queridos, foi 100% do céu. Deus deu tudo que tinha. Deixa eu expandir essa compreensão para você, para que você tenha um referencial do que significa oferta. Ao Deus dar o seu Filho, Ele derramou sobre nós não apenas todo o céu, mas Ele deu uma dádiva, um presente para nós. É interessante que 2 palavras nos ajudam a compreender qual é a porcentagem que nós deveríamos ter como referência quando se trata de ofertas. O céu deu tudo, ou deu todo, o ser mais importante do céu, Jesus.
Se você chegar a um banco e fazer um depósito e entregar um pacote de dinheiro no caixa e dizer assim: eu quero depositar todo esse dinheiro em minha conta, o que você está dizendo? Você está dizendo: eu quero depositar 100% deste dinheiro que eu lhe entreguei, não é mesmo? Um dia no céu, queridas, Deus decidiu quanto seria entregue para a salvação do mundo. Aqui está o registro de uma parte desta reunião que aconteceu no céu. Nós encontramos isso relatado na Bíblia, aonde que a Bíblia diz assim, no texto mais conhecido da Bíblia, lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, é interessante que quando nós olhamos para a revelação bíblica, nós encontramos um Deus dando o melhor da oferta do céu para o ser humano. Deus deu tudo, deu seu único Filho, deu o que tinha mais valor no céu, foi dado para o resgate, para a salvação do ser humano. Isso nós chamamos na Bíblia da oferta da salvação. Esse, queridos, deve ser o padrão para nós termos em mente quando nós vamos ofertar. Nós estamos ofertando em resposta a uma oferta grandiosa que foi feita por mim e por você. E é diante desta oferta que nós devemos escolher, estabelecer em nosso coração um percentual para também ofertarmos. Sabe, a questão do dízimo, Deus escolheu o percentual. Nós sabemos, a Bíblia estabeleceu o percentual. A palavra dízimo significa literalmente 10% das rendas de alguém, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E por isso, querido, já em relação às ofertas, Deus deu a liberdade para o adorador escolher o percentual a ser devolvido. É interessante que algumas passagens bíblicas sobre oferta podem nos ajudar, elucidar e também nos reafirmar essa verdade. Se você vai à Bíblia em Deuteronômio capítulo 16, versículo 17, a Bíblia diz assim: mas cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Você conseguiu captar a palavra proporção? Proporção é porcentagem. Então, cada um oferecerá ao Senhor uma proporção em que possa dar segundo a bênção. Grave essa palavra também. Sabe, a proporção praticada, ela nos leva à compreensão do que a Bíblia estabelece tanto para os dízimos quanto para as ofertas. Dízimo é proporção, 10%. Oferta também deve ser proporção, que eu e você devemos estabelecer. Na orientação de adoração, quando os homens vão ao templo, eles devem dar uma proporção que possam dar segundo as bênçãos, a Bíblia diz. Ou seja, proporção é de acordo com a prosperidade, proporção é de acordo com as bênçãos. Oferta é uma proporção de acordo com as bênçãos que Deus tem me dado. Não trata-se de um valor aleatório, sem referencial, mas uma proporção de acordo com as bênçãos. O referencial é o ganho que obtivemos. A Bíblia está tratando de percentual do que ganhamos. Sabe, queridos, é interessante que não é uma questão de uma questão de ser deixada ao momento. Nossa, deixa eu ver aqui. Calma aqui. Aí a gente abre a carteira ou abre. A gente procura. Deixa eu ver se eu tenho uma moedinha, um trocadinho aqui. Não, isso é uma questão de planejamento também. Assim como o dízimo é algo planejado, a oferta deve ser algo planejado também. O apóstolo Paulo, ele ratifica esse princípio no Novo Testamento ao afirmar lá em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2, ele diz assim: no primeiro dia de semana, orientando a igreja de Colossenses, cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade,
e vá juntando para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. Outro exemplo bíblico é o caso da oferta do casal de Ananias e Safira. A Bíblia relata que Ananias, com sua mulher Safira, venderam uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Eles decidiram declarar que aquele valor era 100%, mas não era, eles já tinham tomado uma parte para si. Sabe, a resposta de Pedro foi contundente diante dessa situação. Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo uma parte do campo para você? Sabe, queridos, é interessante que nós precisamos compreender que o que Deus está tentando trabalhar em nós, queridos, é um senso de adoração, aonde que eu tenha um referencial. Queridos, adoração não é questão de momento, não é questão de sentimento, é uma questão de planejamento, sabe? Muitas vezes nós encontramos um erro quando nós somos ofertantes. O erro é que nós escolhemos ou deixamos ao acaso a questão do valor a ser ofertado. No sistema bíblico dos dízimos e as ofertas, a quantia entregue por pessoas, elas variavam muito, uma vez que são proporcionais às rendas. Quanto mais ansiosos cada um de nós deveríamos estar em refletir cada dia no que eu posso levar ao Senhor. Se ao olhar para a minha vida eu vejo, Senhor, Deus tem me abençoado grandemente, eu vou levar uma oferta de gratidão a Ele, uma oferta que represente aquilo que Deus tem me dado. Deus não precisa de nosso trocado, queridos. Deus, Ele precisa de uma entrega, de um reconhecimento sincero, e só nós podemos, cada um deve avaliar o seu próprio coração, sabe? O percentual das ofertas, ele pode ser reavaliado à medida que as bênçãos de Deus aumentam na vida financeira. A cada momento nós deveríamos refletir o que Deus tem me dado e na possibilidade das bênçãos que Deus tem concedido, e nós aumentarmos nossas ofertas, dizer, Senhor, essa é referente àquilo que o Senhor me deu, sabe? É interessante, queridos, que um bom resumo para nós compreendermos esse assunto é que as ofertas e os dízimos devem ser entregues com base em um percentual. Os dízimos é 10%. E as ofertas? Qual é a porcentagem que você escolheu? Sabe, você tem que escolher uma porcentagem e a cada momento na sua experiência, na sua caminhada de fé, refletir se essa porcentagem ela pode ser aumentada, se ela reflete as bênçãos que Deus tem concedido a você. Deus, Ele dá essa liberdade ao adorador. A maneira de nós darmos os dízimos e as ofertas, elas não podem ser por impulso ou de maneira impensada. Deus não se agrada disso. Eu não posso modificar o percentual do dízimo, decidir que não, esse mês eu acho que eu vou dar 8% de dízimo, eu vou dar 5% de dízimo. Isso não é dízimo. Mas nas ofertas eu posso fazer isso. Nas ofertas eu posso decidir, Senhor, eu vou ser ofertante com 5%, com 6%, com 7%, com 8%. Eu vou ser fiel a Ti a um segundo dízimo. Isso é coisa do coração, isso é você e Deus. Mas você tem que experimentar o prazer de estabelecer uma porcentagem para aquelas ofertas de adoração que você quer fazer ao Senhor. Interessante, queridos, que o que nós podemos fazer nesse momento? Eu gostaria de convidar você, queridos, a repensar a sua adoração através das ofertas. Oferta deve ser proporcional às bênçãos de Deus. É algo que eu escolho, mas com uma referência. A referência é gratidão. Porque eu não posso abrir simplesmente a carteira e escolher notas que serão entregues aleatórias. Isso aqui não vai fazer diferença, esse trocadinho. E é por isso, queridos, que a cada momento
que nós entendemos que a devolução proporcional, ela representa, queridos, a nossa apreciação por aquilo que o céu fez por cada um de nós, mas também as bênçãos diárias que Deus concede a mim e a você. Para devolver um percentual de dízimo e oferta, eu tenho que inevitavelmente calcular as bênçãos recebidas de Deus. E Deus, Ele pede que nós reflitamos nas suas bênçãos todos os dias. E se nós pararmos para refletir no que Deus tem feito por mim, por você, na nossa saúde, no nosso trabalho, no nosso lar, na vida da nossa família, nós vamos ser sempre motivos para agradecer, motivos para ofertar. E ao olhar para as bênçãos recebidas, isso deve nos levar a expressar através de fidelidade a Deus. Queridos, hoje eu gostaria de convidá-lo a orar e se você estabelecer um percentual de ofertas a Deus. Isso é pessoal, isso é você e Deus. Mas eu gostaria que você estabelecesse uma forma, queridos, planejada de você ser ofertante. Estabeleça isso com o princípio bíblico de porcentagem. Pode ser essa porcentagem por um momento, depois você decida mudar, não tem problema. Porém, estabeleça um percentual. E que hoje a sua oração seja: Senhor, eu decido que o meu percentual de oferta a partir de hoje será tantos por cento. Eu não sei qual que vai ser a tua proporcionalidade para as ofertas, mas eu gostaria que, assim como você separa os seus dízimos, você separasse as suas ofertas. E quando você for na casa do Senhor, você possa abrir a sua Bíblia, a sua carteira e dizer: Senhor, está aqui. Eu planejei para fazer isso. Não é fruto de impulso, Senhor. Eu não quero te dar um trocado, porque o Senhor não me deu um trocado do céu, o Senhor deu o melhor do céu. E, Senhor, diante daquilo que eu posso oferecer ao meu Senhor, eu quero dar aquilo que eu me planejei, o melhor da minha adoração para o Senhor. Você entende agora como que é importante, à luz da Bíblia, nós adorarmos o nosso Deus através das ofertas, estabelecendo uma proporção? Que Deus possa te dar sabedoria e que Deus possa te fazer cada dia mais reconhecedor das suas bênçãos, para que você possa cada dia ter prazer de ofertar ao Senhor quando você o adora. E é por isso que nesse momento eu gostaria de orar pela tua convicção e pelo teu propósito com o Senhor de estabelecer um pacto de adoração através das ofertas com o Senhor, uma porcentagem que você vai ser fiel a Deus regularmente para manter a obra do Senhor. Vamos falar com Deus? Obrigado, Senhor, pela oportunidade de abrirmos a Bíblia, entendermos, Pai, que oferta não é fruto de casualidade, de impulso, mas de um planejamento. Que o Senhor, Pai, nos ajude a ser fiel na porcentagem que nós estabelecemos, Pai, de ofertas para adorarmos a Ti na Tua casa. Que o Senhor abençoe cada ofertante nesse momento, em nome de Jesus, amém. Que Deus possa continuar abençoando ricamente você. Nos vemos na próxima quarta-feira para mais um tema da Bíblia: como nos tornar um verdadeiro adorador.